A gaiola de metal suspensa por cabos decide travar bem entre o quinto e o sexto andar, obrigando você e um desconhecido de casaco cinza a dividirem o mesmo metro quadrado de silêncio sepulcral. Resta apenas encarar o visor digital vermelho, contando os segundos e fingindo um interesse profundo pela mecânica daquela caixa, enquanto o suor faz o favor de escorrer pela sua têmpora. Você entra no elevador do prédio, aperta o terceiro andar, e o espelho na sua frente entrega imediatamente o tamanho exato da sua derrota capilar naquela terça-feira. Antes que você consiga ajeitar a franja com a ponta do dedo indicador, a porta começa a fechar com aquele som abafado de mola velha. Mas aí, bem na bacia das almas, antes do trilho trancar, um pé de tênis encardido impede o fechamento. A porta abre de novo. E entra alguém. Não é o vizinho simpático do quarto andar que fala do tempo, nem a moça do cachorro pequeno que sorri constrangida. É um completo desconhecido. Um homem de meia-idade com uma sacola de padaria que cheira a pão francês ainda quente e um olhar completamente perdido no vazio. Pronto. Instaura-se o pacto de silêncio mais antigo da vida urbana brasileira. O espaço tem o quê? 1,5 metro quadrado. Talvez 2 metros com muito otimismo. Vocês estão literalmente a centímetros de distância, respirando o mesmo ar recirculado de ar-condicionado que já passou pelo pulmão de umas 200 pessoas desde as 7 da manhã. E, no entanto, vocês se comportam como se estivessem em galáxias separadas por anos-luz de vácuo intransponível. É fascinante o esforço físico e mental que a gente faz para fingir que o outro não existe quando a gente está perto demais. Ninguém olha nos olhos. Olhar nos olhos de um estranho no elevador é uma quebra de contrato social tão grave quanto falar alto no cinema ou soltar um pum disfarçado no meio do velório. É quase uma agressão. Então começa o balé ocular. O seu olho faz uma trajetória milimetricamente calculada, sai do tênis do cara, sobe rapidinho pela calça jeans, desvia estrategicamente da linha da cintura para não parecer invasivo, ignora o peito, passa raspando pelo queixo e aterrissa com muita firmeza no visor digital onde os números vermelhos mudam de andar de forma dolorosamente lenta. Sobe o 1. Sobe o 2. O 3 parece que pegou fogo no motor e nunca mais vai chegar. E se por acaso, por um mero lapso de gravidade ou desatenção, os seus olhos esbarrarem nos olhos do sujeito no reflexo do espelho? Rapaz! Acontece aquele sobressalto instantâneo, um micro susto físico. No mesmo microsegundo, os dois desviam o foco com uma velocidade que faria inveja a qualquer partícula subatômica. Você finge um interesse repentino e profundo pela marca do botão do alarme. O cara finge que está contando as rugas no próprio polegar. Fica aquele clima de que vocês acabaram de ser flagrados fazendo algo imoral, sendo que a única coisa que vocês fizeram foi ocupar o mesmo cubo de metal por 15 segundos. O filósofo alemão Georg Simmel, que andava reparando nas esquisitices das grandes cidades no começo do século passado, sacou uma coisa genial sobre isso que a gente vive todo santo dia sem dar o menor desconto. Ele dizia que a vida na cidade grande exige da gente uma espécie de armadura psicológica. Como tem estímulo demais, gente demais, barulho demais e aproximação física demais o tempo todo, o nosso cérebro cria uma blindagem. A gente desenvolve o que ele chamava de atitude blasé. Não é marra, não é antipatia pura e simples. É um mecanismo de defesa para não enlouquecer. Se a gente abrisse a guarda emocional para todo santo Zé Mané que cruza o nosso caminho na padaria, no metrô, na calçada esburacada ou no elevador, a nossa cabeça derretia até o final da tarde. A gente precisa fingir que o outro é invisível só para conseguir continuar enxergando a nós mesmos. Pensa bem nisso. A cidade te obriga a conviver com a multidão, mas te nega qualquer tipo de intimidade real com ela. Você divide a parede do apartamento com um vizinho cuja briga de casal você é obrigado a ouvir toda quarta-feira à noite, mas na hora que vocês cruzam no corredor, vocês trocam aquele aceno de cabeça mudo, seco, que mal mexe os músculos do pescoço. Tarde e cada um segue para o seu microcosmo de micro-ondas e televisão ligada no jornal. No elevador, essa esquizofrênia urbana chega ao ápice físico. A proximidade é máxima, mas a distância social é infinita. Você sente o calor do corpo do cara do seu lado. Você ouve o ruído da saliva dele engolindo em seco. Você percebe o cheiro do desodorante vencido ou daquele perfume forte demais que ele passou pressa na hora de sair. E, paradoxalmente, quanto mais perto fisicamente você está de um estranho, mais você se esforça para construir uma muralha invisível ao redor do seu corpo. Os braços colados ao tronco, as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco, o maxilar trancado. Ninguém quer ocupar espaço demais. Ninguém quer invocar a presença do outro. A gente vira estátua de cera. E o pior de tudo é quando entra mais gente no andar seguinte. Aí o sistema precisa ser recalculado em tempo real.
Se entram duas pessoas de uma vez só, o triângulo inicial vira um quadrilátero de tensão. Todo mundo dá aquela respirada funda e encolhe a barriga um pouco mais, colando as costas no revestimento de madeira ou encostando a bunda na parede de vidro, como se a gente pudesse fundir o nosso corpo com a arquitetura do prédio e desaparecer da cena. Se alguém solta um boa tarde meio sem jeito, gera-se um pânico coletivo sutil. Quem responde primeiro? Será que se eu responder baixo demais vão achar que eu sou mal educado? Se eu responder animado demais vão achar que eu sou maluco ou vendedor de plano de saúde? O cérebro brasileiro, mestre na arte milenar do constrangimento social, começa a processar 50 variáveis por segundo para decidir se assente com a cabeça ou se solta um sorriso amarelo de canto de boca. O elevador é, sem favor nenhum, o teatro mais honesto da nossa vida moderna. Ali não tem filtro de rede social, não tem pose ensaiada para o crachá, não tem o personagem que a gente é obrigado a ensinar para o chefe ou para a família no grupo de WhatsApp. Ali é o ser humano reduzido à sua essência mais crua, um bicho aquado, entediado, levemente claustrofóbico, esperando a porta abrir para voltar a fingir que tem o controle total de rumo da própria existência. E o engraçado é que a gente sai dali e esquece imediatamente. A porta do térreo abre, o barulho da rua entra de supetão, o cheiro de pão francês fica para trás, o cara de tênis encardido dispara para a esquerda rumo à banca de jornal e você vira para a direita em direção ao ponto de ônibus ou à farmácia. Em menos de 5 segundos, aquela pessoa que estava grudada na sua bacia há pouco passa a fazer parte da imensa massa de fantasmas cinzentos que compõem a paisagem da cidade. Ninguém lembra de ninguém. Foi só um microteatro do absurdo que se repete umas 4.000 vezes ao longo de uma vida adulta comum. Mas é justamente nesse pequeno nada do cotidiano que a gente percebe o quanto a nossa rotina é feita de pequenas negociações silenciosas com o desconhecido. A gente vive cercado de gente, mas a solidão urbana não é a ausência de pessoas ao redor. Muito pelo contrário. A solidão urbana é o excesso de gente que a gente é obrigado a ignorar para conseguir respirar em paz. O problema é que essa armadura que a gente veste no elevador, no ônibus lotado, na fila do banco, ela não desliga quando a gente entra em casa. A gente continua olhando para a própria vida com essa mesma desconfiança mútua, a gente traz essa mania de desviar o foco lá de dentro da caixa metálica para dentro da nossa própria sala. Você chega do trabalho, joga a chave no aparador da entrada, larga a bolsa no sofá e o reflexo dessa blindagem continua colado na sua pele. A gente passa o dia inteiro desviando o olhar de estranhos no corredor, no elevador, na catraca da estação, e aí chega em casa e começa a desviar o olhar das próprias manias, das próprias vontades, das coisas que a gente deixou de fazer porque achou que dava muito trabalho. Aí entra o velho Simmel, aquele alemão que entendia como poucos o peso de andar na calçada sem cumprimentar ninguém. Ele dizia que a vida nas grandes cidades exige da gente uma espécie de proteção psíquica. Se a gente fosse sentir o peso da vida de cada pessoa que cruza com a gente na rua, a gente surtava em 2 horas. A nossa cabeça não aguenta o tranco de empatia por 10.000 pessoas por dia. Então a gente cria o que ele chamava de atitude blasé. Aquela cara de paisagem, sabe? Aquele olhar opaco que não demonstra interesse por nada, que não se espanta com nada, que aceita o caos urbano como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que o problema é esse: a armadura que foi feita para nos defender do excesso de mundo acaba virando uma prisão dentro de casa. A gente começa a olhar para a própria vida com a mesma distância protocolar que a gente olha para o vizinho do 8º andar no elevador. A gente passa a tratar os próprios sentimentos como se fossem passageiros inconvenientes que entraram no nosso vagão. Ah, deixa esse cansaço aí no canto, não mexe muito nisso não para não fazer volume. Ah, essa vontade de mudar de rumo passa daqui a pouco, é só olhar para o teto e esperar o tempo esfriar. A gente vira um estranho dentro da nossa própria biografia. E o pior é que a gente acha isso bonito, acha que isso é sinal de maturidade, de que a gente virou um adulto funcional que aguenta tudo sem reclamar. Mas não é maturidade, é só anestesia mesmo. É aquela sensação esquisita de estar assistindo a própria vida passar através de uma janela embaçada. Pensa bem nas pequenas cenas da sua casa quando ninguém está olhando. Você vai na cozinha beber água de madrugada, no escuro para não acender a luz e acordar os outros. Você abre a geladeira, a luz amarela ilumina o azulejo branco. Você bebeu o copo d'água na pia mesmo, olhando para o nada, pensando em absolutamente nada e em tudo ao mesmo tempo. É um silêncio pesado, mas que ao mesmo tempo é o único momento do dia em que ninguém está te pedindo para desempenhar o papel de gente firme. E mesmo ali, no silêncio da cozinha de madrugada, a gente ainda se esquiva. A gente tem medo do que a gente mesmo vai pensar se parar quieto por mais de 2 minutos seguidos. E por que a gente tem tanto medo desse segundo de parada? Talvez porque a gente saiba, lá no fundo, que se a gente tirar os olhos do chão por um instante e encarar a própria realidade de frente, a gente vai ter que admitir que tem muita coisa fora do lugar.
que a gente passou os últimos meses ou anos aceitando acordos silenciosos muito parecidos com a regra do elevador. Ficar pertinho de coisas que incomodam, dividir o mesmo espaço com situações que sufocam, mas fingir que está tudo bem só para não criar constrangimento. A gente aceita o emprego que suga a alma porque pelo menos dá para pagar as contas. Opa, calma, sem falar de trabalho. A gente aceita a rotina que embota os sentidos, a amizade que já virou só favor protocolar, a falta de tempo para qualquer coisa que não seja apagar incêndio. A gente vai aceitando tudo em silêncio, olhando fixamente para o botão de abrir a porta, esperando que o tempo passe rápido o suficiente para nos livrar dali. Mas a vida não é um elevador. O elevador tem subsolo e cobertura, e o trajeto é sempre o mesmo, quer você queira, quer não. A porta abre, você sai, acabou. A vida dentro de casa, na rua, nos dias comuns, não tem botão de emergência que te jogue direto para o térreo quando a conversa com você mesmo fica chata demais. O Merleau-Ponty, que era um filósofo francês meio obcecado por entender como a gente habita o próprio corpo, dizia que a gente não está no mundo como um objeto numa caixa, mas que a gente é o nosso corpo, a nossa carne, a nossa presença no espaço. Quando a gente tenta viver a vida inteira desviando o olhar, fingindo que não está vendo o próprio incômodo, a gente meio que desiste de habitar o próprio corpo. A gente vira um fantasma que assombra a própria rotina. E é engraçado como a gente gasta energia para manter essa pose. No elevador, a gente ajeita a gola da blusa, mexe no celular como uma urgência fingida, confere o horário num relógio que a gente já sabe qual é. É uma coreografia milimétrica para evitar qualquer possibilidade de conexão real com o outro. E na vida, a gente faz exatamente a mesma coisa. Cria micro-ocupações para não ter que lidar com o vazio. Vai ver os stories de quem a gente mal conhece, limpa a gaveta de meias pela terceira vez na semana, arruma a estante por ordem de cor só para prender a atenção em alguma coisa inútil e não precisar encarar o elefante branco na sala. Mas quer saber? Talvez o segredo não seja tentar virar um monge iluminado que faz contato visual profundo com um cobrador de ônibus ou que sorri para todo mundo no prédio como se fosse comercial de margarina. Ninguém aguenta ser simpático o tempo todo, e a cidade grande tem seus códigos de sobrevivência que a gente precisa respeitar para não enlouquecer. O ponto não é deixar de olhar para o chão quando o espaço é pequeno demais. O ponto é lembrar de levantar a cabeça quando a porta finalmente abrir e a gente estiver num lugar onde o ar é nosso de novo. É perceber quando foi que a gente começou a tratar a própria intimidade com a mesma desconfiança com que a gente trata o desconhecido que entrou no elevador no terceiro andar. Da próxima vez que você se pegar contando os segundos para o visor do elevador mudar de número, reparar no reflexo do seu próprio rosto cansado no vidro espelhado, lembra que aquilo ali é só um pedacinho da mecânica da cidade. Deixa o tédio durar os 10 segundos que faltam. Deixa o silêncio ser esquisito. Mas, por favor, quando chegar em casa, quando abrir a porta da rua e soltar a respiração que estava presa desde o corredor, não traga o chão do elevador para dentro da sua sala. A vida já é curta e cinza o bastante para a gente passar o tempo todo fingindo que não está vendo a gente mesmo. O elevador vai chegar no térreo, a porta vai abrir, o barulho lá fora vai te engolir de novo. Mas até lá, respira fundo, olha nos olhos da sua própria bagunça e lembra que, fora daquela caixinha de metal, você tem todo o espaço do mundo para decidir para onde vai olhar. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.